Estamos aqui para mais uma noite no podcast As Empreendedoras Brasil. Isso aqui, olha, isso aqui é o nosso movimento, tá? Sabe o que significa isso aqui? É o aviãozinho que tem na logomarca, sabe? O avião sai do Brasil e vai, ó, pro mundo. Então, esse é o nosso movimento. Mas, antes de tudo, eu quero primeiramente agradecer a Deus, né, que é o nosso maior patrocinador, é o nosso chefe. Deus é tudo. Então, quero agradecer a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, porque eu trabalho para Ele é que determina tudo e Ele é que é o chefe de tudo aqui. E quero muito que Ele esteja aqui conosco nesse bate-papo. Sim. O Espírito Santo do Senhor, Jesus aqui conosco, Deus. Olha só que maravilha. E antes de falar, eu quero falar um pouquinho das Empreendedoras Brasil, assim. Antes de falar da nossa patrocinadora, pode deixar a nossa patrocinadora aí. Antes de falar da nossa patrocinadora, eu quero falar como as Empreendedoras Brasil, né? Como é que esse nome surgiu. As Empreendedoras Brasil é um nome que eu já bolei no início, só que eu bolei antes como As Empreendedoras. Né? Não tem aqueles filmes assim, Os Suspeitos, Os Culpados. Aí eu bolei assim, diante de Deus mesmo, foi verdade. Eu bolei assim, As Empreendedoras. Sabe? Uma coisa bem assim, né? Sim. Aí eu fiz o canal no YouTube, As Empreendedoras, e depois, na hora que eu fui fazer o arroba, não podia, porque acho que já tinha. Então, eu acrescentei no arroba lá do YouTube o Brasil. Então, ficou As Empreendedoras Brasil. Depois, começando o podcast, resolvemos colocar As Empreendedoras Brasil também no nome. Né? Então, ficou desse jeito. Quem são as empreendedoras? As Empreendedoras Brasil, na verdade, esse nome representa nós, mulheres empreendedoras brasileiras e tudo, entende? A nossa voz, a nossa garra, a nossa vontade de crescer, de evoluir, de transformar, de inovar, de fazer tudo ali que está ao nosso alcance, que a gente pode fazer, né? Mas também transformar algo que a gente possa, sabe, dar uma nova visão, uma nova vertente para um trabalho. Então, isso tudo, né? Isso tudo somos nós, as Empreendedoras Brasil. E detalhe, né? Podem vir também empreendedoras de outros lugares do mundo também, né? No nosso canal do YouTube. Então, segue lá o canal As Empreendedoras Brasil. E agora eu quero falar e agradecer muito a nossa patrocinadora oficial, doutora Alessandra Reale. Doutora Alessandra Reale, ela é médica, ginecologista obstetra do Recreio. Mas ela também trabalha com saúde da mulher. Então, assim, dá uma olhada lá no Instagram dela, @doutora Alessandra Reale, né? DRA, Alessandra Reale, para vocês verem como o trabalho dela é humanizado. As pacientes delas adoram ela. Então, é isso. Acho que ver como as pacientes tratam, respondem, comentam, eu acho que isso tudo diz muito do trabalho dela. E eu agradeço muito ela. É minha cliente também, eu também sou paciente dela e assim vai. Bom, e agora nós vamos conversar aqui com esta menina linda, que é a doutora Ingrid Alves, fisioterapeuta, né, de Vila Valqueire. Sim. E também dona de um espaço, que é uma clínica, né? Sim. Que também fica situada em Vila Valqueire, que é a Clínica Fisio Mais. Isso, né? exatamente. Que também é minha cliente, inclusive essa logomarca linda fui eu que fiz, né? E eu também sou cliente dela. E resolvi chamá-la para esse bate-papo maravilhoso aqui. Então, sinta-se à vontade. Qualquer coisa, tem gente aqui que pode auxiliar, tá bom? Fica à vontade, tá bom? Tá bom. Doutora Ingrid, Vamos lá. então eu quero fazer uma pergunta. Quem é a Ingrid? Então, eu sou uma mulher, esposa, mãe de 2 meninos lindos, sou muito sonhadora, sou estudiosa, sou muito trabalhadora, né? Eu costumo até brincar dizendo que meu sobrenome é Trabalho. E sou uma empreendedora, né? Hoje eu me classifico
até mesmo após um curso que eu fiz, que você ministrou, né? Onde eu aprendi, né, o que realmente é ser um empreendedor. E eu me sinto hoje uma empreendedora. Não somente uma empresária, mas também uma empreendedora. Sim. E é isso, é assim que eu me, Conceitua. me Assim que conceituo, isso aí. Então, você disse que fez o curso, né? E que Sim. aprendeu o conceito de empreendedorismo. Sim. Muita gente não sabe. Tem muita gente que pensa que empreendedorismo, na verdade, é a mesma coisa que o empresariado faz. Sim. E não é. Né? Mas isso é papo para um outro dia. Eu quero te perguntar o seguinte. Como é conciliar, né, filhos, marido? Como é que é isso? É muito difícil, né? É uma luta diária. Eu saio cedo, chego tarde. Antes, né, um tempo atrás, eu não me limitava e isso atrapalhou um pouco, né? A minha rotina sempre foi muito trabalho. E agora, atualmente, é que eu começo, né, uma nova história. Começo a me limitar um pouco no meu trabalho, no meu dia a dia, para eu ter o meu espaço como mulher, como mãe, né, dona de casa, porque é muito difícil, né? São muitos afazeres, é muito trabalho, né? E às vezes a gente acaba não tendo tempo para si própria. E hoje eu começo, né, a ver, né, essa diferença da gente poder se enxergar também, até porque é isso que eu passo também para as minhas clientes, né, minhas amigas, meus pacientes. Eu falo, gente, a gente precisa sempre tirar um tempinho para se cuidar, que é muito importante o autocuidado, né? E eu, como profissional, eu estava deixando isso muito de lado. E hoje eu começo a limitar os meus horários, né, meus dias, até mesmo de atendimento, porque eu preciso também cuidar da minha família, da minha casa. E é isso, é uma luta diária, mas a gente vai tentando com jeitinho, né, ajustar algumas coisas e graças a Deus hoje eu tô conseguindo. E como você vê, porque hoje em dia se fala muito em feminismo e tudo, parece que a mulher cuidar da casa hoje passou a ser um grande problema. Né? Tipo assim, nossa, ela cuida da casa, por que ela não coloca uma pessoa? Sim, sim. Né? Como é que você vê isso? Você acha isso importante? Acha isso fundamental? Como é que você vê isso? Eu acho fundamental, até mesmo para a gente ver, né, o nosso lugar, né, no mundo. Nós somos mulheres, nós somos fortes, muitas coisas, né, a gente sabe que realmente vem um papel, o homem tem o seu papel, mas nós também temos o nosso. E eu acho muito importante a gente também conseguir, né, conciliar, né, não só os afazeres de casa, mas também o trabalho. Porque você ter o seu próprio dinheiro, você conseguir, né, fazer o que você quer, o que você gosta. E não é só sobre dinheiro, é sobre fazer também o que você ama. E nem sempre você somente ama cuidar da casa e dos filhos. Você também pode querer gostar, né, de outras coisas, né, como levar qualidade de vida para outras pessoas, né, levar um autocuidado, levar uma atenção, ou outras profissões também, como você levar um ouvido, né, como o psicólogo, né, e tá sempre ali fazendo coisas que você gosta, né, de atuar. Então não é somente o dinheiro, mas é também você fazer algo que você se sinta realizada. Entendi. Né? E é isso. E no caso, você é fisioterapeuta, por isso, Sim. doutora Ingrid Alves, fisioterapeuta, Isso. especialista em dermatofuncional, Sim. por isso você também faz a estética. Algumas coisas em estética você está habilitada para fazer, outras de repente não. Tem que fazer alguns cursos, outras especializações. Isso, exatamente. Isso. Você falou muito da questão do ouvido. Ali, tirando eu, né, que a gente já é amiga praticamente, assim, quase da família, entendeu? Mas a gente é bastante amiga. Sim.
Além disso, além de mim, existem outras pessoas, tirando a Débora também, né? Porque a Débora também virou amigaça. Né? Eu costumo falar que todas tirando eu e têm ela, seu espaço, né? Todas têm seu espaço. Tirando eu e Débora. Então, eu costumo falar que a minha maca, né? Não só a maca, né? Eu acho que todo cantinho lá daquela clínica é um divã. É um espaço realmente para a gente ter uma troca, né? Eu brinco, né? Porque meu marido fala, nossa, mas você sabe da vida de todo mundo também deve saber da sua vida. Claro. Realmente acaba acontecendo isso, porque vocês se sentem confortável em dividir comigo coisas que acontecem com vocês e eu também me sinto confortável, né? Em a gente conversar, a gente trocar, porque o que seria para mim somente chegar lá, vocês deitarem e eu fazer o procedimento e não dá um sorriso, não dá uma fala, não dá às vezes até uma confidência, né? Então eu acho que é essencial, sabe? A humanização. Ter essa humanização. Essa humanização. Eu li um livro uma vez que dizia o seguinte, assim, conte um segredo para alguém. Claro, ele não estava dizendo aquele segredo mórbido, meu Deus, que vai te levar à cadeia. Estou dando exemplo. Porque tem gente que tem. Eu matei alguém. Entendeu? Não eu. Isso eu nunca ouvi. Mas eu li um livro há muito tempo. Conte um segredo para alguém. Porque você só vai ter um relacionamento com alguém quando houver, em algum momento, uma confidência. Sim. Sim. É isso que é o relacionamento, porque isso demonstra que você tem uma confiança naquela pessoa. E se você tem uma confiança naquela pessoa, a pessoa é amiga sua. Óbvio que, lógico, o livro deixava muito bem claro, cuidado com o que você vai falar. Porque essa pessoa pode não ser de confiança. Também você vai falar. Mas chega um momento na amizade que você vai confidenciar algo. Sim. Não tem como. Sabe, quando eu era criança, aconteceu isso comigo. Poxa, você não sabe o que aconteceu comigo ontem. Sabe o que o fulano fez comigo? Isso é uma confidência. Sim. Como é que você vai confiar em alguém se você também... Como é que alguém vai confiar em você se você não confia nessa pessoa? Sim. Então, a confiança estabelece um relacionamento. Exatamente. E é isso que as grandes empresas hoje buscam a respeito do relacionamento com o cliente. Exatamente. É o olho no olho, é a conversa, né? Até porque eu tô lidando com vidas, né? Não somente na área da fisioterapia convencional, né? Como você falou, eu também atendo traumatortopedia, também atendo pilates, atendo os meus pacientes idosos, né? Que é mais voltado para a parte da geriatria. E eu, inclusive, atendo, né, um paciente de 91 anos que eu acho muito engraçado porque eu chego na casa dele, eu atendo a domicílio, atendo alguns dias também na clínica, mas eu chego lá e ele fala, Ingrid, é o momento que eu tenho para conversar. Nossa! Porque isso até me emociona, né? Porque ele fala, eu tenho algumas pessoas aqui dentro da minha casa, mas eu me sinto assim, aberto em conversar com você. E às vezes a gente tira aquele tempinho mesmo ali dos exercícios da fisioterapia para sentar e conversar. Não necessariamente que as pessoas de dentro da casa não deem atenção nem nada disso. Não. Mas você inspira essa confiança para ele poder bater um papo. E ele divide comigo histórias, entendeu? Ele conta coisas que já aconteceu com ele, né? E aí ele fala, são 91 dias, são 91 anos, isso é muito bom porque eu tenho muita história para contar. E de fato, ele sempre tem muita história para contar. E eu acho claro, que 91 anos de idade. Eu acho que é isso. É não somente, né, você tá ali como profissional, mas tá como ouvinte, né? Você tá ali ouvindo, né? E aprendendo, né? A gente acaba aprendendo muito, né? São muitas coisas que a gente tá ali, não só para poder fazer, né? Mas também para aprender. Você acha que você é uma pessoa madura? Você se considera? Olha, não você me tem quantos considero, anos? não. Tenho 29 anos. Ou seja, muito nova, já tem uma clínica, né? Já tem uma... Isso. As pessoas até falam, já me deram, já acredite se quiser, 34 anos. Sério? Sério.
Mas me falaram que não era por conta da minha aparência, e sim por conta da minha postura. Então eu acredito que as pessoas até me veem como uma pessoa madura, mas eu não me sinto madura, não. Eu acho que ainda tem muita coisa ainda para amadurecer. Você me lembrou uma coisa quando você... Lembra que uma vez você conversou comigo? A forma com que você se apresentava Sim. para uma... Né, na época, você, na verdade, você atendeu duas clientes que seriam mãe e filha, né? E que na época que você começou o seu negócio, que antes da gente entrar nesse assunto, que é empreendedorismo, que eu amo, você falou assim, gente, como eu mudei, e elas te lembraram, me fala como que você atendia. Isso é legal, pode falar, é bem tranquilo, porque as pessoas precisam entender a importância da boa apresentação. Mas me fala aí. Sim, então, como eu te falei, já entrando, né, dando a deixa, eu comecei atendendo no quintal da casa dos meus pais, né? As minhas clientes, elas sentavam numa cadeirinha de plástico, encostavam a cabeça na pilastra do quintal, para você ter noção. E como, né, eu iria atender elas ali, eu não me vestia bem. Eu me vestia da forma que eu estava em casa. Era short, chinelo, né? Uma blusa qualquer. E ali eu fui evoluindo, fui vendo que eu poderia usar não um short, mas de repente uma calça, né? Para ficar até mais confortável. E comecei a usar um avental, né, para poder não sujar. Eu comecei atuando na área da beleza com as sobrancelhas e depilação com cera. Então, para não sujar minha roupa, eu usava um aventalzinho, mas sempre chinelo, sempre cabelo preso, né? Muito mal eu fazia as minhas unhas, até porque eu comecei muito nova e aí eu não tinha aquele dinheiro para estar investindo na minha... No seu no cuidado meu pessoal, no visual, seu entendeu? visual, na sua Exatamente. apresentação. E hoje não, hoje eu vejo que eu preciso estar bem, apresentável, até mesmo para eu poder passar, né, não só confiança para as minhas pacientes, né, para as minhas clientes, mas também para elas se inspirarem, né, para elas verem que a gente precisa estar bem, né? A gente precisa estar se sentindo bonita, se sentindo bela, se sentindo maravilhosa, né? E querendo sempre cada vez mais estar melhor. Melhor. E aí você depois atendeu essas duas pessoas, essas duas mulheres que seriam mãe e filha na sua clínica. Sim. E aí, como é que... Agora tem que dar um espaço para você contar como é que foi, né? Elas me contaram justamente que quando elas começaram comigo, eu atendia de avental. E aí elas me viram de jaleco, né? Atendendo Escrito de doutora Ingrid jaleco. Alves. Doutora Ingrid Salto Alves, alto. fisioterapeuta, né? Com meu escarpão. E aí elas falaram, é você, Ingrid? Tem certeza? E aí eu falei, sou eu sim, agora eu já tô num nível um pouco mais avançado, me formei, agora eu sou fisioterapeuta. Aí aquilo ali foi muito gratificante pra mim, né? Você vê como Ver, que você melhorou e como isso sim, fez com que o as impacto, pessoas, né? as pessoas vissem a sua evolução. A Exatamente. sua evolução, que isso é Sim. muito importante. E que às vezes a gente não dá conta disso. A gente não vê. Exatamente. A gente não Só se dá quando conta. alguém fala. E detalhe, muita gente em casa, por exemplo, deve se sentir assim em alguns momentos. Tipo assim, poxa, ninguém me vê, ninguém repara em mim. Engano seu. Porque você não percebe, mas as pessoas estão observando o tempo inteiro. Deixa Com eu as te redes falar. sociais, então, agora... Agora deixa eu te falar. Ingrid, eu queria ver com você o seguinte. Queria que você me dissesse que a gente vai entrar no assunto, que é o assunto em questão, né? No quadro, acabei esquecendo de falar o quadro, né? Então, o quadro é As Empreendedoras. Sim. Embora você seja cristã, né? Tem o quadro Mulheres Empreendedoras de Cristo, né? Mas esse quadro aqui é As Empreendedoras. Eu queria ver com você o seguinte. Como foi que você resolveu, né? Você resolveu empreender,
no quintal da sua casa, provavelmente porque você aprendeu a fazer sobrancelha, a trabalhar com Sim. sobrancelha. Você já fazia microblending lá? Não. Ok, fazia Nessa época, não. Era só o só design. designer com rena. Com rena. Somente. Ótimo. Foi um curso que você fez? Alguém te falou? Sim, foi um investimento que, inclusive, hoje meu marido, na época, meu namorado, ele pagou pra mim. Na época, ele tinha juntado um dinheirinho e aí ele pagou pra mim e falou, vai lá e faz. Vai lá que eu acredito em você. E isso eu até quero falar aqui porque ele foi e ainda é um grande incentivador pra mim. Qualquer coisa que eu falo, quero fazer, tô pensando em fazer, ele vai lá e faz. Vai lá e faz, entendeu? E ele me ajudou a eu conquistar, fazer o curso de designer de sobrancelha. E aí foi uma evolução. Eu comecei justamente no quintal de casa, na casa dos meus pais, fazendo somente designer com rena. E dali, já posso começar a linha do tempo? Então, É grande. Dali, sabe que a gente tem Foi o pouco tempo. pontapé. A gente tem pouco tempo, então dá Sim, uma equilibrada sim. nisso, porque Tá, tem outras vou coisas pra fazer gente os falar. cortes. Então vamos lá. Você começou no quintal de casa. Isso, na casa dos meus pais. Quando foi que você falou assim, cara, agora eu quero montar um negócio meu, eu quero alugar um espaço? Então, resumidamente, uma tia minha, tia de consideração, ela alugou na mesma vila onde meu pai morava, ela alugou uma casa e ela fez lá de um salão de beleza. Uhum. E aí ela me chamou para eu poder trabalhar lá, né? E aí eu comecei a fazer também, não só designer com rena, mas aí eu fiz cursos e fiz micropigmentação, comecei também com a depilação a cera. Uhum. E aí lá eu comecei a ver que estava dando certo o empreendedorismo, né? E eu estava conseguindo dar conta, né? Eu estava estudando ainda. Fazendo faculdade de fisioterapia. Fazia faculdade de fisioterapia. E aí eu falei, bom, Mas agora... só um minuto, naquela época, quando você fazia faculdade de fisioterapia, ainda não tinha saído essa lei que possibilitava fazer estética, nada disso, né? Não. Você fazia só os cursos Sim. que te davam habilitação para poder fazer essas atividades. Eu resolvi ir para fisioterapia porque eu fiz o meu técnico de enfermagem, Pela saúde mesmo que você Isso, resolveu. eu fiz inclusive na FATEC. E eu vi que o trabalho... Você é técnica em enfermagem? Sou técnica em enfermagem. Não sabia disso, amiga. Sou formada em técnica de enfermagem. Olha. Porém, nunca atuei, né? Concluí, fiz todos os estágios e tudo mais, porém nunca atuei. Uhum. Nunca trabalhei como tal. E aí, eu vendo, né, o trabalho do técnico, eu pensei, agora eu terminei os estudos e vou fazer uma faculdade. Uhum. Porém, lá dentro do estágio, eu vi como era o trabalho dos enfermeiros, né? Que geralmente quem faz o técnico quer ir logo para enfermagem. E aí, eu vendo o trabalho dos enfermeiros e falei assim, não é isso que eu quero, porque é muito assistencial, né? É muita planilha, essas coisas eu quero cuidar. E aí foi quando eu decidi cuidar, fazer fisioterapia, porque eu queria, de fato, cuidar, levar saúde, levar qualidade de vida. E aí, nesse meio tempo, eu já fazia sobrancelha, né? Já fazia depilação, como eu te falei. Para poder ter o seu dinheiro para renda. Isso. Eu sempre gostei de ter o meu dinheiro, né? Independente dos meus pais pagarem contas e tudo mais, eu sempre gostei de ter o meu dinheirinho, né? O meu dinheirinho ali certo. E você tinha quantos anos na época? Olha, eu acho que eu comecei mesmo foi em 2016, se eu não me engano. Eu era muito nova, muito jovem. Muito nova. Muito novinha mesmo. Eu estava na FATEC, então eu ainda estava fazendo técnico de enfermagem. Tinha meus 17 anos, entendeu? 16, por aí. E 2016 são 10 anos. Sim, eu era bem novinha mesmo, bem jovem. Você tinha acho que 21. Então, aí eu fui dali do salão, eu resolvi empreender, continuar, né? E fui para um salão de beleza. Outro salão de beleza, porém mais próximo da minha casa, porque aí eu saí da casa dos meus pais e fui morar com o meu atual marido.
E lá tinha um salão próximo, né, na esquina, inclusive, da rua onde eu morava. E lá a cabeleireira Janaína, ela também me ajudou. Ela cedeu um espaço no salão e ela falou: Ingrid, vem trabalhar aqui comigo. E eu fui. Ainda estava fazendo faculdade, né, de fisioterapia. Porém, lá eu já atendia como sobrancelha, né, depilação. E eu já estava fazendo alguns cursos na área de cursos livres, né, para a área da estética. Massagens, né, aí fazia massagem, fazia drenagem. E ali eu já ia atuando também na área onde eu queria, né, fidelizar, né, que era a fisioterapia em si, dermatofuncional. E dali eu comecei, até que eu vi que a sala estava pequena pro meu sonho, né? O meu sonho era crescer. E eu estava crescendo, eu estava num processo de crescimento. E eu me formei. Daí, quando eu me formei, eu falei, bom, eu agora sou uma fisioterapeuta e eu quero algo maior. Meu pai foi mandado embora depois de 27 anos de trabalho. Nossa. E eu cantei, eu brinco até hoje com meu pai, né? Eu cantei aquela musiquinha, investe em mim, aposta tudo em mim. Aí eu falei, pai, olha só, Eu conheci seu pai muito. Meu pai, eu costumo brincar que ele é meu braço direito, esquerdo, minha cabeça, tudo pra mim. Aí eu falei, pai, olha, eu quero ir para um ambiente maior, né? E já que o senhor tá tendo essa oportunidade de me ajudar, então vamos. Meu pai comprou o meu sonho e falou, vamos, não tenho muita coisa. Ele falou, não tenho muita coisa para investir, mas a gente vai tentar. E nós fomos, de olhos fechados. A gente foi caçando lugar, né, e tal, e alvará, e documentação, porque isso é importante também falar, né? Como empreendedora, né, a gente, às vezes, né, no Brasil, a gente dá com muitos obstáculos, porque é muita coisa que a gente precisa fazer para poder abrir um negócio, né? É verdade. Então, é muito imposto, eu não sei. É muita coisa. Ó, já tô até bebendo água aqui para poder dar uma relaxada. É muita coisa. E aí, meu pai falou assim, bom, agora vamos lá. E aí, a gente deu o primeiro passo, né, que foi abrir a clínica lá no Valqueire. E aí na Rua dos Miosotes, número 55, sala 505. Exatamente, lá mesmo. Lá é o meu sonho. E eu digo que eu amo, né, o local onde eu atendo, mas eu digo que ainda tem coisas maiores por vir. Né? Deus está cuidando de tudo direitinho e com certeza tem coisas maiores por vir. Com certeza, eu tenho certeza disso. E eu te dou maior apoio, sabe? Sim, de você, para você crescer, evoluir mesmo, sabe? Voar, né? Te dou todo esse apoio, você sabe disso. Eu sei. Então, essa é a tua história, essa é a tua trajetória. Isso. Eu quero te fazer uma pergunta. Você pensa em fazer alguma coisa na área social? Penso. Ainda não concretizei nada. Mas o que você pensa? Eu penso em um dia, né? Um dia da minha semana, eu deixar lá para poder atender não somente a área da beleza, mas também a fisioterapia, né? Porque fisioterapia é saúde. E eu entendo que muitas pessoas não têm, né, como pagar. Eu tento ajudar. Porque é o valor de cada sessão que, sim, né? Que faz total diferença, né? E hoje eu... Ele tá falando do tempo. Sim, eu tento ajudar da maneira que eu consigo, porque é claro que não é somente, né, o investimento da faculdade, mas também a gente tem todo o investimento por trás, né? Tem a clínica. Você não tem como deixar de cobrar. Exatamente. Mas você pode, de repente, ajudar. Mas eu sempre tento ajudar da melhor forma possível.
todos os meus pacientes, eles até sabem, choram a beça. Mas eu sempre falo. E até mesmo os tratamentos estéticos, né? Os meus tratamentos, eu sempre tento trazer para a clínica com um valor super acessível. Inclusive, falando do clube, do Botox, né? Eu sempre tento, né, dar essa acessibilidade para todos, né? Porque o Botox, por exemplo, é apenas um procedimento, né? Onde vai realçar a beleza, né? E pensando nisso, eu construí, né? Fiz o Clube do Botox, que é para ser mais acessível para todos, né? Para que todos possam exatamente, ter exatamente. Isso. Que as pessoas vão pagando por mês, aí você ganha na quantidade, exatamente. consegue comprar um produto de qualidade e oferecer o serviço para as pessoas. Isso foi muito bem bolado. Deixa eu te fazer só mais uma pergunta, tá? Antes da gente, de repente, já partir já para a finalização desse podcast, que foi muito dinâmico e que está sendo muito dinâmico. O que você daria de conselho para as pessoas que querem iniciar, né? Estão terminando a faculdade. O que você faria? O que você falaria? Então, eu falaria que comece do jeito que você tá, onde você tá, apenas estude a melhor maneira de você começar, né? E comece, né? Dá o primeiro passo, que as coisas vão fluir, né? Ore, peça a Deus para que te dê muito discernimento, sabedoria e converse, fale com as pessoas, não tenha medo, né? Mas exponha o seu sonho, porque às vezes o seu sonho faz parte, às vezes, de alguma vontade de outra pessoa. Assim como eu comecei lá atrás, com a minha tia, eu vou abrir um salão, eu tenho aquela vontade de colocar uma pessoa para trabalhar lá com sobrancelha, com depilação, você topa? Eu topo. E eu fui, do jeito que eu tava, e eu fui e comecei. E é importante para você chegar hoje onde eu estou, foi importante toda a minha caminhada, o meu início, né? E eu falo com muito orgulho, né? Porque eu comecei do baixo, né? Não me sinto que eu estou no alto ainda, né? Eu ainda estou na metade do meu caminho, mas foi necessário eu começar onde eu comecei. De baixo. E é uma evolução. Então, comece da forma que você estiver, mas comece. E deixa eu te falar que agora veio uma outra pergunta. Sim. Qual foi o pior momento que você passou enquanto já empreendedora, enquanto já com a sua clínica? Qual foi o pior momento? Olha, não preciso nem pensar muito, né? Foi a pandemia. A pandemia, né? A pandemia foi bem complicado. Eu estava construindo minha casa do zero, né? E foi um momento assim que eu tinha acabado, né, de ir para esse salão onde eu falei da Janaína. Eu tinha muitas contas a pagar e chegou o momento que eu tive que escolher ou o meu nome limpo ou comida dentro de casa. Nossa. E eu já aí, até sei o que você escolheu. Exatamente. Então, ali foi um momento muito desafiador. Foi bem difícil. Mas a gente conseguiu superar. Graças a Deus, entendeu? Independente, né? Porque várias pessoas perderam familiares, né? Foi um momento muito complicado nessa questão mesmo, né? De perdas. Né? Mas foi um momento também muito complicado para quem tinha o seu próprio negócio. Foi. Né? O último treinamento que eu ministrei de formação de propagandistas, que todo ano eu faço o curso Formação de Propagandistas. Sim. 2019. Sim. 2020 eu não fiz, porque é presencial, são 2 dias. Aí eu não fiz 2020, 2021. O evento Mulheres Empreendedoras de Cristo, eu vou fazer agora esse ano. Sim, sim. Então, assim, demorei bastante tempo. Até demorei porque exatamente 6 anos. Eu cuidava de beleza, então a pessoa não via aquilo como uma prioridade. Não, eu vou fazer minha sobrancelha
entendeu? Tava Não, todo e mundo também com tinha medo de questão, sair de casa. e tem gente até hoje. Até que depois que a pandemia acabou, você ainda via as pessoas usando máscara. Quando ninguém mais usava, Exatamente. tinha gente usando máscara. Sim, E aí sim. você olhava assim, poxa, peraí. Mas tinha gente assim, Com tipo medo. assim, surreal. Sim, sim. Sabe, tipo assim, 2 anos depois ainda tinha gente, mais ou menos. Sim. Então, em Usando máscara. 2021, meu filho nasceu, né? Meu primeiro filho, que é o Kalel. Assim, ele veio bem assim na pandemia mesmo. Acho que já estava já com algumas vacinas, né, e tudo mais. Mas foi um momento difícil, porque eu estava tendo ele e com muitas dívidas, muitas contas e foi complicado. Foi um jogo de cintura, literalmente. Mas hoje tá tudo ok. Hoje tá. Tá tudo ok, né? Ok. Então, como que a gente encerraria esse podcast? Você já deu o seu recado, mas o que você agradece a Deus por tudo? Sem dúvida. Eu costumo dizer que Deus, ele tá ali o tempo inteiro do meu lado. E todo momento que eu peço para ele, Senhor, tá difícil, porque não tá 100%, eu não posso dizer, entendeu? Eu não posso ser hipócrita em dizer que, olha, hoje eu tô no meu alto, porque eu não tô ainda no momento de construção, né, da minha vida, da minha E é trajetória. assim, leva tempo. E é sempre assim. Eu acho que... As pessoas pensam que, 7 anos, 10 anos, já não tá. é assim. E hoje eu falo, Senhor, eu tô precisando, eu tenho uma conta para pagar aqui, me ajuda. Meu Deus, vai lá e manda o paciente certo, na hora certa, momento certo, e aí eu consigo dar conta de tudo. Glória a Deus. E Que bate ótimo. desespero? Bate, mas eu sei que ele vai suprir. Entendeu? Eu Ele vai também. suprir. Eu tô numa fase que eu tô no relax assim, sabe? Sim. Eu sei que Deus, ele tá no controle, assim, Sim, sabe, de exatamente. tudo. Então, eu também tô nessa vibe. Eu acho que é a melhor coisa que tem. Sim. Teve uma pessoa que falou assim pra mim. Houve um momento assim um pouquinho difícil, acho que foi mês passado e tudo, que depois foi resolvido. E a pessoa dizia assim, cara, eu não sei como é que você consegue ficar na tranquilidade. Aí eu falei assim, ué, filho, já passei por isso já várias vezes. Sim. E aí veio, sabe, as coisas vieram assim, eu consegui resolver aquilo. Eu acho que Deus nos dá experiência. Exatamente. Deus, ele nos forja, ele nos fortalece. Exatamente. Porque eu conheço pessoas que, se passarem pelo 1/3 do que eu já passei, financeiramente, de forma familiar, em trabalho, em tudo, eu acho que a pessoa pira. Porque Desiste. parece que tem gente que parece que não tem como passar por aquilo, senão vai quebrar. É mais ou menos isso, entendeu? Exatamente. Claro que eu também não quero mais passar por mais nada, não. Chega, já foi. Eu agora preciso ser testada, assim. Será que ela vai se tornar arrogante no sucesso, na riqueza? Eu falo assim, Senhor, eu estou precisando ser provada. Deus sabe que é brincadeira minha. Eu preciso ser provada agora na riqueza. Brincadeira, que eu não peço riqueza a Deus, eu estou brincando. Sim. É que às vezes, né, eu falo assim, Senhor, chega, né? Chega, já foi. É muita prova, já muita foram prova. anos, né? Enfim, então acho que agora chega. Sim. Você pede riqueza para Deus? Olha, eu não peço riqueza, mas riqueza, valor, dinheiro, né? Eu não peço. O que eu peço é para que eu tenha qualidade de vida, principalmente com os meus filhos, com meu marido, com a minha família, entendeu? Que eu possa dar o melhor para eles, entendeu? A questão não é dinheiro, mas é qualidade de vida. Eu também. O que eu peço para Deus é exatamente isso, qualidade de vida, que eu possa pagar as minhas contas de forma tranquila, que possa sobrar bastante para eu viajar, quero fazer a obra do Senhor, eu quero ter essa disponibilidade, por isso que eu me tornei também empreendedora, não foi somente para cuidar da minha mãe e da minha filha, quando eu saí da indústria para isso, mas
quando eu me tornei empreendedora, é porque eu senti, acho que foi coisa mesmo de Deus, porque 6 anos depois a minha mãe faleceu. E eu precisava ficar para cima e para baixo com ela. Sim. Então, eu me tornei empreendedora porque eu senti uma vontade muito grande, sabe? Muito grande mesmo de ter o meu negócio, uma coisa assim, sabe? Eu acho que era Deus falando assim, vai, porque sua mãe vai falecer daqui a 6 anos e você não vai ter tempo para ficar com ela. Isso. Então Deus, ele colocou algo no meu coração e dali, sabe, surgiu Sim. o empreendedorismo na minha vida. Bom, já fui avisada aqui, né? A mãozinha lá, né? A gente tem que disfarçar fingindo que não tá vendo, né? Mas aquilo fica ali, a mãozinha assim, sabe? Tipo assim, ó, Os 40 minutos. minutos, né? Nós vamos ter que encerrar, infelizmente, esse podcast, porque foi muito mega dinâmico, né? Adorei. Eu agradeço muito por você ter vindo. Muito obrigada Poxa, também pelo sabe convite. que não é só porque a gente é amiga, mas porque eu admiro muito você, senão eu não ia fazer esse convite. Sim, obrigada. Né? Eu admiro muito mesmo, né? E eu espero que Deus te abençoe cada vez mais, Ingrid. O seu Muito negócio, obrigada. a sua família, seu marido, Pra que é gente nós. boa beça, que eu conheci, a gente boa Sim. beça, sabe? Seu pai, sua Sim, mãe. Então sim. já fomos em eventos juntos, né? Ela foi Isso. junto. Então, assim, agradeço muito, quero muito você na minha vida, muito Sim. mesmo, tá? E agradeço por você ser minha cliente. Obrigada. Também eu sinto um prazer enorme em ser sua paciente, Obrigada. né? E sua cliente também, né? Nos cílios. Gente, olha, eu vou falar uma coisa. Essa menina, ela coloca cílio. Eu sou muito peculiar, porque se colocar o papel, eu já não consigo colocar o cílio. E teve profissional que não conseguiu, tá? Eu tive que encerrar ali. Sim. Eu sim. preferi mesmo encerrar e ela também, porque não ia ter como, Uhum. né? Pois ela coloca em meia hora, eu acho. Às vezes até muito menos. rapidinho. Ela coloca assim, ó, sem papel. Ela coloca o cílio. Que quando eu saio com os cílios. Coisa que eu nunca pensei na minha vida que eu fosse conseguir. Efeito colocar- rímel. Que eu fosse colocar cílios por causa disso. Eu sou muito... Eu tenho alergia, assim, sabe? Então, ela é muito profissional, tá? Obrigada. Podem ir lá que vocês não vão se arrepender. Muito obrigada. Fala aí, por favor, o seu Instagram lindo e depois fale da pessoa que, por favor, cuida deles. Sim, então, é o meu Instagram, né, da fisioterapia, é @doutora Ingrid Alves Fisioterapeuta. DRA. Isso, DRA. doutora de... Não, DRA que eu digo não é doutora, é DRA Isso, Ingrid exatamente. Alves, fisioterapeuta, que mais? E nós temos também a clínica, né? Que também lá nós temos vários conteúdos, também parcerias, @Clínica Fisio Mais. Ah, uma coisinha que ficou faltando. Você também é palestrante, né? Sim. Ah, ela é palestrante na área da saúde, por isso que você é palestrante na área da saúde. Você é técnica em Sim, enfermagem também. exatamente. Não somente na questão da fisioterapia, né? Sim. Da saúde da mulher, Exatamente. fisioterapia e também na Sim. área de estética. Sim, né? sempre faço alguns eventos, né, para poder estar passando para as mulheres, né, um pouco do meu conhecimento, né, e também para estar levando para elas, né, aquele cuidado, né, aquele carinho, né, e eu sempre tô ali à disposição. Amém. Então, muito obrigada por você estar aqui Muito e obrigada vamos a você. agora encerrar com um sinalzinho, tá? Tá bom. Ó, vamos encerrar agora mais um podcast agradecendo a Deus por essa noite linda e maravilhosa, Amém. a presença do Senhor aqui Amém. e as empreendedoras Brasil!